Liturgia da Palavra, terça-feira, sexta semana do tempo comum. Nos alimentamos para caminharmos uma longa caminhada até a eternidade. Hoje no Evangelho, Marcos 8, 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E nós vamos ver o porquê que Jesus falou isso no momento em que os discípulos, após a multiplicação dos pães, deixaram os pães lá, esqueceram-se e levaram apenas um. Nós vamos ver o sentido do que Cristo quer falar para nós hoje nesta mensagem. Sede o rochedo que me abriga, a casa bem defendida que me salva. Sois minha fortaleza e minha rocha. Para a honra do vosso nome, vós me conduzis e alimentais. Conferir Salmo 30, verso 3, seguinte. Não obstante a maldade humana, Deus encontra um modo para dar continuidade ao seu plano de amor. Compreendamos e acolhamos a grandeza e a bondade do Senhor. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 6, versos 5 a 8, capítulo 7, verso 1 a 5.10. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e ficou com o coração muito magoado e disse: vou exterminar da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé: entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. De todos os animais puros, toma 7 casais, machos e fêmeas, e dos animais impuros, um casal, macho e fêmea. Também das aves do céu tomarás 7 casais, machos e fêmeas, para que suas espécies se conservem vivas sobre a face da terra. Pois dentro de 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. E passados os 7 dias, caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 28. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Reze comigo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor. Tributai-lhe a glória e o poder. Dai-lhe a glória devida ao seu nome. Adorai-o com um santo ornamento. Reze comigo.
Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Reze comigo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Sua voz no trovão reboando. No seu templo, os fiéis bradam: glória! É o Senhor que domina os dilúvios. O Senhor reinará para sempre. Reze comigo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Conferir Evangelho de João, capítulo 14, verso 2. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes um coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. O dia hoje nos sugere uma oportunidade de refletirmos nossa vida, porque estamos vivenciando a 6ª semana do tempo comum, onde o Salmo responsorial lindamente vai nos falar hoje, o Salmo 28, no refrão: que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Nós precisamos dessas bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus maiores que Ele pode nos dar, nos favorecendo com a sua misericórdia nesses tempos onde a humanidade caminha pervertida, buscando sempre o meio do pecado, de desagradar a Deus. E no versículo 1 desse Salmo 28, a gente vai ver o salmista dizendo: filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória da vida, devida ao seu nome, adorai com o santo ornamento. Nós devemos prestar a nossa parte a Deus, adorar o Criador. E Deus nos propiciará também com suas bênçãos, nos favorecerá, nos dará
aquilo que precisamos para a nossa caminhada. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Vamos pedir isso para Deus hoje, nessa nossa liturgia, a partir do Evangelho que hoje nos ensina a partilha novamente. Ontem, Jesus, há pouco, vinha fazendo milagres, né? E ele vai fazer o milagre da multiplicação. E no Evangelho de hoje, os discípulos não vão entender esse milagre. No livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 14 a 15, naquele tempo os discípulos tinham sim esquecido de levar pães. O que significa para as primeiras comunidades esquecer-se de levar os pães? É não entender a mensagem do Cristo. Jesus Cristo ensinou a partilha, o amor, a misericórdia. E eles tinham consigo na barca apenas um pão, ou seja, não levaram consigo o resultado daquela partilha, o resultado que foi a multiplicação dos pães, não levaram a mensagem mais importante de Jesus para a caminhada. E para as comunidades, era necessário que elas entendessem que o Evangelho começa pela partilha. Por isso Jesus vai adverti-los: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Qual é o fermento dos fariseus? Qual é o fermento de Herodes? O que foi a leitura de ontem? Senão que os fariseus estariam pedindo um sinal para Jesus? E Jesus vai dizer: esta geração má e perversa pede um sinal, mas não lhe darei nenhum sinal, e ele vai se retirar. E Jesus hoje vai dizer: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Herodes foi aquele que zombou de Jesus, que esperava ver sinais também de Jesus ali para zombar de Jesus. E os fariseus também pedem sinais. O homem não pode viver esperando somente do resultado do milagre. É necessário que a partilha comece desse milagre. Do nosso coração, eles deveriam ter entendido que o milagre da multiplicação simbolizava para as primeiras comunidades o milagre da partilha, e eles não entenderam, por isso não levaram os pães. Eles queriam que de um pão Jesus novamente multiplicasse. Portanto, nós devemos entender novamente que Deus, Ele nos mostra os sinais como Ele mostrou no Evangelho, Jesus Cristo multiplicando os pães, fazendo o milagre da partilha, trazer para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa vivência na família, no trabalho, onde quer que estejamos, na comunidade, na igreja. É necessário que nós tomamos essa mensagem e não esqueçamos da mensagem. Por isso os números aí que são salientados, 7, como é importante o número 7, para que a gente possa entender que é o número da totalidade, o número da perfeição. Deus faz com perfeição, Deus nos entrega com perfeição o alimento da palavra, o alimento da Eucaristia. Ele quer de nós o entendimento somente e a prática desse entendimento. Não andemos somente com pão, simbolizando que nós só pensamos em nós, simbolizando o nosso egoísmo, de que queremos que Deus faça milagre só na minha vida e que eu não reparta com aqueles que mais precisam, deixando e esquecendo até aquilo que sobrou da mensagem mais importante, que é justamente a mensagem da multiplicação, simbolizado nos 12 cestos. E os discípulos eram quantos? 12. Portanto, eles deveriam entender melhor do que todos os demais, do que todos aqueles que se alimentaram na montanha, no deserto, eles deveriam entender melhor. Por isso Jesus Cristo vai dizer: vós também tendes ouvidos e não ouvis. É necessário termos ouvidos para entender a mensagem de Cristo. Por isso, na primeira leitura, a gente vai ver, não obstante a maldade humana havia crescido no meio da humanidade, Deus, Ele quer dar continuidade ao seu projeto, enviando o seu Filho Jesus. Deus quer dar continuidade ao seu projeto, fazendo com que, a partir de um homem justo,
uma descendência nova se multiplique. E a descendência nova, no Velho Testamento, é a descendência de Noé, um homem justo aos olhos de Deus. E no Novo Testamento é o próprio Deus encarnando a figura do novo Adão, Jesus Cristo, para nos dar a vida nova. Que o homem pudesse entender o ensinamento desde o princípio, quando Deus criou o jardim do Éden, de que Deus queria uma sociedade igualitária, uma sociedade justa, uma sociedade onde não houvesse uns com mais, outros com menos, uma sociedade onde não houvesse uma serpente para dizer que aquela árvore do conhecimento era para você ser mais do que Deus. Quando Eva vai se alimentar naquela simbólica árvore, simbólico fruto, é aquilo que contamina o homem. A ganância de querer ser mais, a ganância de querer conhecer mais do que Deus, a ganância de querer substituir a ciência humana à ciência divina. Deus, ele não subestima a humanidade, ele criou a humanidade justamente para ser sábia, para ser entendedora do projeto de Deus, de que 12 cestos era para dar para todos e não para deixar no esquecimento aquilo que era a essência do seu ensinamento, a partir também do momento que Deus, na primeira leitura em Gênesis, capítulo 6, verso 5 em diante, até o capítulo 7, até o versículo 10, o Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Quando o nosso coração tende-se ao projeto do mal, da malícia, da maldade, nós nos identificamos a este fermento dos fariseus e dos fermentos de Herodes, como Jesus vai citar. O nosso coração precisa se abrir à mensagem de Cristo. Vamos pedir que sejamos capazes de compreender de que o número 1 simboliza a imperfeição. Não podemos andar com a imperfeição, com a mensagem incompleta de Deus no nosso coração, de quem pensa somente em si, enquanto vamos deixando o ensinamento de Cristo, quando ele vai pegar os 7 dos pães que está para todos. Deus quer fazer assim no meio de nós. Vamos vivenciar o paraíso em nós que Deus criou. Vamos vivenciar a partir dessa comunidade de Noé, onde ele vai assentar novamente o projeto de Deus e onde Jesus Cristo vai encarnar o novo Adão, trazendo-nos a paz, a partilha e o pão, o alimento eucarístico, o alimento da palavra, para levarmos a boa nova, levarmos a partilha, o amor, a misericórdia, como bem entenderam os santos, e fizeram muito tão bem feito, que hoje nós temos que lembrar quantos santos temos venerados aí, que nós veneramos, e que nós podemos imitar um deles e seguirmos nessa direção de que Cristo quer para nós. A direção daqueles que, ouvindo, compreendam. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus Cristo quer isso de nós hoje no Evangelho. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se,
toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos, deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima.